Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo na Nuvem. Eu me chamo Gustavo Brigato e com o início do funcionamento do sistema de pagamentos instantâneos, o Pix, eu vou conversar com duas feras no assunto para saber as expectativas deles para a adoção e o que vem aí em casos de uso do sistema. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está começando a nos ouvir agora, aproveite para seguir o programa nas principais plataformas digitais para não perder nenhuma novidade e compartilhe com os amigos. Desde o dia 3 de novembro, o Pix está entre nós. Em uma primeira fase, o sistema ficou disponível apenas a um número restrito de pessoas, com as instituições financeiras podendo liberar o uso para uma base de 1 a 5% de seus clientes. No dia 16, o sistema foi oficialmente liberado e todo mundo que cadastrou sua chave pôde começar a usá-lo. Aos poucos as pessoas vão se familiarizando com o Pix, novos casos de uso vão surgindo, e é sobre os impactos esperados no mercado, esses novos casos de uso, que a gente vai falar no episódio de hoje. Primeiro eu convido um veterano da Zup, que é o Cássio, que hoje é Head de Produtos de Banking, e também trago o nosso convidado especial, que é o João Bragança, que é Senior Project Manager da Roland Berger Brasil. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Joaquim. João, o estudo que a Roland Berger fez, vocês estimam que o Pix vai tirar 13 bilhões de reais de receita das empresas de adquirência. Como que vocês chegaram nessa conta e para o bolso de quem que esse dinheiro vai? Olha, obrigado. Então, vamos lá. Nós estimamos que num cenário mais, digamos, disruptivo do Pix, esses 13 bilhões de receita do parte dos adquirentes fica mesmo em causa. Mas o que nós fazemos também no estudo são, de alguma forma, assim, 3 cenários de impacto no Pix no negócio de adquirência. E porquê é que nós estimamos assim uma perda de receita, uma perda do potencial de geração de valor, né? Nós enxergamos o Pix como uma mudança da cadeia de valor do pagamento. Tipicamente, quando você faz um pagamento, você tem um conjunto de intermediários envolvidos, desde o emissor da bandeira, ao processador, ao adquirente, à própria, eu falei bandeira, o processador, o adquirente, e tem o emissor do cartão, pelo menos 4 intervenientes, e todos eles cobram uma comissão, uma taxa associada a esse serviço que eles prestam. Quando você olha para a nova cadeia de valor associada ao Pix, o que você tem é um único operador que não tem necessariamente o objetivo de geração de lucro, então não tem necessariamente de cobrar comissões pelos serviços que presta, pelo menos tem de apenas atingir o break-even, é esse o papel, pelo menos definido aqui pelo Banco Central, e que de alguma forma processa essa transação sem de alguma forma uma perspectiva assim mais de geração de mercado. Isto faz com que, basicamente, você mude o paradigma da cadeia de valor. E, ao mudar o paradigma, você começa pressionando aquilo que nós dizemos que é o preço. Então, vamos lá. O impacto no lado dos adquirentes, ele pode ser definido em 2 eixos. De um lado, você possivelmente vai ter aquilo que nós chamamos uma desintermediação das transações, isto é, você começa a transferir não só transações com cartão, mas, sei lá, TEDs, DOCs, boletos, para um novo sistema de pagamento sem objetivo de lucro, mas do outro lado você também vai ter um efeito de preço. Porquê? Porque hoje você tem uma cadeia de valor que tem receitas associadas, isto é, tem um propósito de mercado, e você passa a ter um sistema unificado, agnóstico, gerido diretamente pelo Banco Central, sem esse papel, no fundo, focado no lucro. Isso vai pressionar os preços de uma forma geral no mercado de adquirência. Aquela coisa que nós chamamos como a taxa de MDR, que é no fundo a comissão que o comerciante paga, isso vai ser tudo pressionado. O que nós estimamos são 3 cenários de impacto, em que basicamente os efeitos de preço e volume vão sendo de alguma forma mais progressivos até um cenário mais disruptivo. Agora, se você me perguntar se nós acreditamos que o cenário mais disruptivo vai acontecer já no próximo ano, não. Nós temos os cenários mais conservadores, eu diria que esses são aqueles que efetivamente são mais prováveis. Uhum. Do que depende esse cenário mais disruptivo? Em primeiro lugar, da adesão das pessoas. De alguma forma, daquilo que vão ser naturalmente as forças de mercado. Se, por exemplo, se os utilizadores, aqueles que fazem os pagamentos, quiserem efetivamente começar a fazer transação instantânea através, por exemplo, do QR Code no ponto de venda, isso vai fazer com que, basicamente, aquela ameaça, aquela nova cadeia de valor tenha mais peso. E a pressão que ela vai ter sobre a estrutura de mercado atual vai ser sempre maior. Se, porventura, por exemplo, os comerciantes estiverem muito habituados aos seus sistemas de conciliação, aos seus sistemas, por exemplo, de faturamento, e estiverem habituados àqueles serviços que são prestados, por exemplo, pelas maquininhas, então a pressão do Pix pode ser um pouco mais tardia. Então, vamos lá, tudo vai depender, efetivamente, da adesão das pessoas e da forma como o Pix se vai inserir dentro do ecossistema de pagamentos do sistema do Brasil de uma forma mais ampla. A resposta certa é um pouco difícil de prever, mas eu diria que nós temos, talvez na Índia, uma boa âncora. Isto é, para nós o cenário conservador é aquilo que se passou no caso indiano.
A gente vai voltar na Índia, que eu acho legal dar esse cenário lá, que eles estão, vamos dizer, eles estão 3 anos no futuro, né? Já sabem o que está acontecendo, o que pode vir com o Brasil, mas antes eu queria só falar, aproveitando essa questão aí da adquirência, que a Zup fez um outro estudo, né, Cássio, com o pessoal da FGV, que mostrou essa percepção dos donos das maquininhas, do ataque do Pix às maquininhas. Como é que é isso? Queria que você me falasse um pouquinho mais sobre isso. Vai ser o fim da guerra das maquininhas, é isso? Na verdade, eu acho que a guerra muda de campo, né? Ou seja, se você for ver o movimento que os próprios adquirentes estão fazendo no mercado, você veja, uma Cielo está montando o Banco Cielo, né? As próprias bandeiras estão cada vez mais migrando, as bandeiras como Visa, Mastercard, elas estão migrando cada vez mais para serem empresas de consultoria de meios de pagamento do que necessariamente já virando para os meios de pagamento de cartão. Até porque nós temos um outro movimento acoplado a esse, que é o Open Bank, que vai dar mais força ainda para o consumidor. Então, que já afetou muito as bandeiras, né, a Cielo e as adquirentes também na Europa, né? Então, o Pix ele já se torna um problema para elas, o Open Bank também vem, e nessa pesquisa, 72% dos entrevistados, que eram empresas de vários setores, e-commerce e também lojas, falaram que já conheciam o Pix e que eles também corroboravam essa visão. Claro que tudo por trás tem uma visão de custo, né? Tudo é dinheiro. Então, se no final o custo de eu pagar, por exemplo, o Banco Central está cobrando 1 centavo para 10 transações. Se uma Zup, se uma PayU ou Itaú cobrar 15 centavos, sobre uma transação de R$100 é 0,15%, tá certo? Que é um MDA muito menor do que se paga que é como o João falou, todas essas taxas que se paga na cadeia de cartão, então são valores muito menores. Então isso vai melhorar para o estabelecimento comercial e no final espera-se que isso venha para o consumidor. Então isso pode ser um game changer muito grande no mercado. Porque é como o João falou, talvez seja mais conservador, mas quando as pessoas virem a capacidade delas poderem ter menores custos e os consumidores também terem um ganho, creio que isso vai mudar bastante o mercado e afetar muito esses incumbentes, esses players que já existem no mercado. Falando dessa questão de preço, quer dizer, preço sempre foi uma reclamação do varejista, né, dos vendedores, isso caiu nos últimos anos, né, eu lembro que, sei lá, não faz muito tempo, 3 ou 4 anos, escrevi um dos primeiros movimentos de tentar revitalizar as maquininhas, né, quando os adquirentes começaram a trazer mais novidades, a rede, a Cielo, criando novos equipamentos, diferentes tipos de equipamentos, e a gente viu essa guerra das maquininhas aí em coisa de 3, 4 anos, aconteceu e agora vem o Pix. Quer dizer, tem ainda espaço para cair as taxas, para a adquirência ficar mais barata? Como é que vocês enxergam? Então, obrigado. Como eu estava falando, né, no nosso entendimento, o impacto em termos de receita, no caso dos adquirentes, é uma questão de preço e de volume. Isto é, quantas transações vão passar para o Pix e que estavam noutros meios de pagamento e quanto é que efetivamente vai ser a pressão de um novo sistema de pagamento que tem praticamente custo zero. Tem muito espaço para descer. Isto é, se as adquirentes hoje têm lucro, digamos, ou têm hoje receitas, e se a nova cadeia de valor vai ser efetivamente praticamente gratuita ou com um custo muitíssimo reduzido, como o Cássio falou aí, então é 1 centavo para cada 10 transações recebidas, nós estamos falando aqui de uma pressão muito significativa no preço. Agora, ela vai ser tão grande assim ou vai ser um pouco menor? Essa é a grande pergunta de $1 milhão. Isso depende, efetivamente, da utilização que os clientes derem para o novo sistema de pagamentos. E por isso é que lá, nós, naquele estudo, nós projetamos uma quebra num cenário mais extremo de 13 bilhões. Ela pode ser uma quebra um pouco menor, até, por exemplo, 4. Agora, nós temos certeza de que, efetivamente, essa receita vai cair. Agora, o que é que posso dizer para você? Os varejistas, quando estão olhando para o impacto do Pix, eles estão vendo uma economia. Isto é, não é só apenas o consumidor final que se vai beneficiar. Os próprios varejistas, os próprios comerciantes, eles vão poder processar pagamentos de uma forma desmaterializada, digital e pagando um pouco menos.
Os grandes varejistas estão vendo aqui uma oportunidade que eles estão praticamente verticalizando a cadeia de valor. Você vê aí vários varejistas de maior porte lançando as suas próprias ofertas de carteira digital, alguns com a mesma marca do varejista, do varejo, outros com uma marca um pouco diferente, mas a ideia aí é se aproximar do cliente. O pagamento é, no fundo, um meio de contacto muito preferencial do cliente final com a sua vida financeira. E essa informação, pagamentos são informações. A informação é riquíssima, porque, por exemplo, um varejista saber quais são os hábitos de consumo, quais são, no fundo, os comportamentos mais habituais da pessoa física. E isso é informação muito rica. Então, o que você vê aqui é, de um lado, pressão de preço, pressão de volume. Queda, sem dúvida, de alguma receita que existe hoje no mercado de adquirência, e sim, ela já caiu nos últimos anos, mas é porque o Pix vai cair naturalmente um pouco mais. Agora, o que você vê aqui é uma oportunidade para outros entrantes, digamos, e de alguma forma para se aproximarem e para se substituírem aqui ao papel que era, de alguma forma, desempenhado por outras empresas de meios de pagamento. As carteiras digitais estão aí e os varejistas são dos principais promotores desse novo tipo de player, né? Concordo plenamente com o João. Tem espaço para cair. Você vê o preço, como eu já havia comentado, o preço do Pix. Hoje, se você for fazer uma TED, um banco ele paga 35 centavos lá para o Bacen ou para a CIP para fazer uma TED. Aqui ele vai estar com um custo direto de 1 centavo para cada 10. Ou seja, pressupõe-se que o valor de uma TED, que hoje é R$5 que está cobrando, vai baixar muito. No máximo, algum banco vai cobrar R$1. Então já tem uma relação razoável, né? E realmente, eu acho que as pessoas aos poucos vão conhecer isso, vai ter essa transição. Agora, a questão do price, concordando também com o João, é algo que nós vamos ter que entender como vai se acomodar. Nós mesmos na ZUP, nós já fizemos o nosso price, já estamos com o nosso price no mercado, mas ninguém no mercado, por exemplo, queria soltar o pricing primeiro, porque você não sabia qual que o outro ia cobrar. Né? Então, nós somos um participante indireto, né? Nós nos conectamos através de um grande banco, e o próprio grande banco não sabia o que cobrar de nós. Né? Então, vai haver uma acomodação também, provavelmente, como o João falou, quando houver o aumento do uso, esses preços vão acomodando, não terá mais uma guerra de maquininhas, mas uma guerra de pricing no Pix, porque todo mundo vai acomodar e ver como que isso vai acontecer. Por exemplo, o Itaú, na tabela de preços dele para pagamento por QR Code, ele está cobrando 1,45% entre 0 e R$150, para valores muito grandes, então ele cobra só R$150. Mesmo os grandes bancos não sabem muito como se posicionar, mas que, sem dúvida, isso, para mim, e concordando com o João, isso vai ser uma assíntota, ou seja, isso vai cair para estabilizar lá na frente, talvez daqui a 1 ou 2 anos, mas ainda tem margem, não só no que está hoje do Pix, o próprio Pix vai cair mais, na minha opinião. Deixa eu fazer um comentário aqui no que o Cássio falou. É o seguinte, hoje, quando você olha para o mercado ou para os números de 2019, os MDRs médios do mercado brasileiro estão à volta de 2,6 no crédito e 1,6 no débito. Nós até trazemos esses números no nosso estudo. O Cássio estava aqui referindo a guerra do preço do Pix, que não era mais a guerra do preço da maquininha. Eu disse assim, olha, a guerra do preço do Pix, ela vai ter uma guerra do preço de todos os outros meios de pagamento. Então, por exemplo, nós pagamos o MDR do mercado na Índia era cerca de 1,5 na altura em que o UPI foi lançado. Ele caiu para 0,7. Então, o que vai acontecer é que não só você não vai ter uma guerra de maquininhas caracterizada no modelo em que você viu nos últimos anos, você certamente vai ter uma guerra do pricing do Pix, como o Cássio acabou aqui de descrever, mas essa guerra do Pix vai ter aqui um efeito dominó em todos os outros meios de pagamento. Então, basicamente, a cadeia de valor, ou o modelo, no fundo, aquilo onde você tinha o seu negócio assente, que é a cadeia de valor dos pagamentos, ela perde racional estratégico. Então, por isso, também o Cássio falou há pouco, você precisa ter quase a conta. E por isso é que você tem o Banco Cielo, e você tem a Conta Stone, e você tem a PagSeguro, que agora é PagBank, e você tem a necessidade de ir para outros value pools, para outras linhas de receita e para outro tipo de produto. Tá. E aí é nisso que você compensa essas quedas, ou que os bancos compensam a queda do TED, do DOC, que devem perder espaço, né? Então é com essa criação de linhas acessórias, de outros produtos que deve... Quer dizer, bota o povo para imaginar e botar a imaginação para desenvolver novos produtos e serviços. Né? E tem uma questão aqui, que aí é um pouco técnica, né? Que é essa questão dos participantes indiretos. Você se conectar através de um banco, mas oferecer o serviço. Então, a ZUP agora ela presta os serviços de Pix através de um banco, mas ela tem um nome próprio. Então, quando você vai mandar uma TED, você acha
lá o número do Banco Itaú, é 341, o BTG é 208. A ZUP, até pouco tempo, ela não podia fazer isso, ela não podia mandar uma TED, ela tinha que contratar um banco para fazer isso, e aí não aparecia o nome dela, ou seja, estaria mandando uma TED, a ZUP estaria mandando uma TED, mas estaria aparecendo... O nome de uma empresa de pagamentos, ou um outro... vai aparecer o nome do Itaú e não da ZUP. Agora, no Pix, foi muito inteligente o Banco Central. Ele deu um ISPB, que é o código do lado no Banco Central da entidade, mesmo para os participantes indiretos. Então, quando eu mandar um Pix para o João, vai aparecer que saiu da ZUP. Não é que saiu do Bradesco, com quem eu possa estar ligado, não. Aparece a ZUP. Então, nós nivelamos muito o jogo da concorrência, aquele problema de eu precisar de um banco para mandar uma TED, receber. Então, para os novos players, eles estão já num nível de concorrência muito igual dos incumbentes. Então, isso também vai derrubar muito, vai aumentar mais essa visão, porque assim, a oferta que nós vamos dar é igual de um grande banco, exceto crédito, né? Então, não podemos dar crédito. Isso vai nivelar muito, realmente, toda essa cadeia que o João está falando, vai dar uma nivelada de preço, porque a concorrência vai aumentar muito e todo mundo vai querer brigar pela mesma fatia. Essa que era a minha dúvida, né? Essa briga. Quer dizer, num primeiro momento vai ser uma briga de faca aí no escuro, focada em preço, provavelmente. Então vai ter gente perdendo margem. Sim, mas também vai ser uma briga por novas funcionalidades. Então, por exemplo, na ZUP nós já desenvolvemos para você poder utilizar o Pix no POS. E assim como já temos produto para desenvolver para PDV, para TEF. Então, assim, você cria uma roda de inovação que antes não tinha, porque as coisas já estavam meio paradas, já é só uma maquininha nova, maquininha azulzinha, rosinha. Agora não, você introduz no próprio canal uma capacidade de você criar novos produtos num canal que já estava muito antigo. Já tem anos, né? Às vezes, isso é muito legal. Até, então, a Guerra das Maquininhas foi uma tentativa de dar uma sobrevida pro meio, né? Essa tentativa de fazer ele deslanchar, mas, quer dizer, tem coisas diferentes aí que, na verdade, são mais interessantes ou mais inovadoras do que simplesmente colocar uma maquininha que tem a bateria melhor ou que é de uma cor diferente, né? Ô João, queria que você já citou a Índia, queria que você desse, Cássio também, que você conhece, falasse um pouquinho desse exemplo, né? Como eles já lançaram o UPI há algum tempo. O que aconteceu lá nesses 3 anos, né? Em que ponto que eles estão, até para a gente ter um pouco de referência do que pode acontecer aqui no Brasil, de como que isso tende a evoluir por aqui. Eu estava falando com um indiano um dia desses, e ele falou, o UPI aposentou a carteira. O brasileiro também vai aposentar a carteira? Vai sair de casa só com o celular mesmo agora? Enfim, talvez. Digamos que o Pix vai dar aí um bom empurrão a essa tendência, e não é só a brasileira, como você bem referiu. Cara, nós gostamos muito do caso da Índia, porque é um caso diferente de real-time payments. Tá? Real-time payments é uma tendência que você vê a nível mundial e existem normalmente várias referências que são dadas o tal da União Europeia, o Reino Unido, a Índia, a China. Mas eu diria que a Índia é o único caso que tem muita semelhança com o do Brasil. Tá? Vamos lá. Eu até fazendo aqui um bocadinho de mapa mundo e dizendo quais são as principais diferenças. O caso da Índia, ele é muito particular. Por quê? Porque você tem basicamente 2 grandes players com 2 grandes carteiras digitais que oferecem um serviço de pagamentos instantâneos, é verdade, mas são 2 operadores. É a mesma coisa que você dizer que o Pix era os serviços prestados, vou chutar aqui, pela PicPay ou por uma carteira digital do mercado, não é? Ora, são pagamentos instantâneos, mas você está fazendo uma operação dentro do próprio sistema e do ecossistema desse player. Quando você chega à Europa ou ao Reino Unido, você tem um sistema que é padronizado do ponto de vista regulatório, imposto. O Cássio referiu aí o Open Banking no caso europeu, sem dúvida, mas você tem um gargalo na entrada, que é, não existe um sistema unificado. Em primeiro lugar, na Europa você tem 28 ou 27 mercados, então você não tem aqui uma espécie de uma clearing house operada por um só operador. Você tem um padrão de comunicação para que todos os players possam comunicar entre eles e fazer as transferências, ou se quiserem os PICs, ou os TEDs instantâneos, certo? Quando nós chegamos à Índia, temos uma coisa muito diferente. Em primeiro lugar, temos o Banco Central a tomar a iniciativa.
temos um sistema que é controlado, gerido e oferecido pelo próprio Banco Central e temos uma enorme pressão no pricing. Tal como o Banco Central, o PIX ou o PI não têm objetivos de geração de lucro. Então, o potencial disruptivo do PIX ou do PI, eles são, em conceito, bastante semelhantes. Qual é que é a grande diferença entre o PIX e o PI? Primeiro são os mercados são muito diferentes. Você tem muitos desbancarizados e pessoas que não têm celular na Índia e no Brasil, digamos que a situação é um pouco diferente. Em segundo lugar, você tem no PIX um conjunto de funcionalidades que estão planejadas pelo próprio Banco Central que vão muito além do pagamento no POS ou da transferência entre pessoas. Então você consegue pagar conta de luz, você consegue pagar tributo. Isto tem um roadmap aí de inovação do próprio Banco Central em termos de serviços ou de possibilidades de utilização. Cara, isso vai ser sempre mais positivo para o PIX do que foi para o PI. Mas dito isto, a Índia lançou o PI há 3 anos. Hoje, cerca de 25%, em 2019, cerca de 25% de todas as transações financeiras feitas no mercado indiano já são dentro do PI. Mas o impacto não foi apenas aqui, olha, vou aumentar o meu volume de transações digitais ou vou migrar algumas das transações que ocorrem em alguns meios de pagamento para dentro do PI. O efeito também... João, só para entender. Lá, eles também, nesses 3 anos, eles fizeram esse roadmap como o Banco Central brasileiro prevê, ou eles só ficaram nos pagamentos mesmo? Foi bastante mais centrado em pagamentos de pequena loja, POS, e de pessoa física, P2P, não é? Aquilo que nós chamamos de peer-to-peer. Agora, claramente, quando você olha para o Pix, ele vai muito mais amplo, não é? Mas mesmo com um escopo um pouco mais reduzido e mesmo com um mercado que não tem as características do mercado brasileiro, você teve uma adesão que hoje é 25% do mercado. Você teve um aumento muito grande de volume, como você falou, muitas transações que eram de papel moeda deixaram de existir, e os meios de pagamento que efetivamente não eram papel moeda, ou que eram os meios de pagamento tradicionais, ou perderam um pouquinho de volume, ou cresceram marginalmente, mas o efeito principal é que a sua receita, ou a receita que lhe está associada, caiu de forma significativa. Então, essa é a riqueza do caso indiano, vis-à-vis o caso brasileiro, e depois comparando com outras experiências internacionais, que no nosso entendimento não são tão semelhantes quanto estes dois. Eu não tenho tanto conhecimento sobre o caso indiano quanto o João, mas assim, o que eu vejo é uma diferença cultural entre os dois casos, né? A estrutura societária da sociedade na Índia é muito diferente. E uma das coisas que eu vejo no Brasil é que o brasileiro é muito fução, né? Vamos dizer, ele gosta de inovação. Então, saiu o Apple 12, o primeiro que está na fila lá em Nova York é um brasileiro que está uma semana lá parado para comprar. Não sei como, mas o cara está lá. Pois é, como é que esse cara foi parar lá, né? Cara, brasileiro é que nem erva daninha, né? Dá em todo lugar. Basicamente, o brasileiro é muito early adopter, né? E se ele começar a perceber, e tem também essa geração mais nova, nós estamos falando sempre de aplicativos, né? Já não é mais um web portal, uma facilidade muito grande, pode dar um movimento talvez muito maior do que na Índia, né? Existe uma proximidade, que é as questões da pobreza, que isso é muito parecido, embora a pobreza lá é até uma questão, às vezes, até religiosa, mas isso vai facilitar para as populações exatamente mais pobres, né? Eu não vou precisar, se eu estiver no meio do Tocantins lá, fazer um pagamento, eu não preciso me deslocar 3 quilômetros até o banco para pagar alguma coisa, né? Vou ter no aplicativo, vou poder passar isso para alguém. Essa mudança nas sociedades, por exemplo, nas sociedades que são mais pobres, né? Eu acho que o Pix vai fazer uma grande diferença, talvez até mais forte do que na Índia. Concordo a 300% com o Cássio, e vou acrescentar aqui uma coisa, tá? Que eu não falei. Nós temos aí duas ou três razões que foram referidas para dizer que o caso brasileiro vai ser mais favorável que o da Índia. A primeira é, sem dúvida, a questão social, isto é, a estrutura societária no Brasil, ela é mais favorável a uma adoção deste meio de pagamento aos early adopters, digamos, e depois, enfim, os problemas sociais que existem na Índia não são comparáveis aos do Brasil, enfim, e infelizmente, porque efetivamente temos um mercado bastante menos desenvolvido, no caso da Índia. Agora, a terceira razão é que nós temos, de alguma forma, uma pandemia ocorrendo. E quando o UPI foi lançado, você era tranquilo, você tocar na maquininha, no pinpad, com o seu cartão e movimentar o numerário. Isso no Brasil não acontece. Você está lançando o Pix no mesmo momento em que as pessoas estão mudando o seu comportamento no pagamento. E isso é, mais uma vez, um fator que vai ajudar a este impacto e que vai, de alguma forma, acelerar um pouco a coisa aqui.
Até a VisaBex, todo mundo está falando aí do crescimento da NFC, dos pagamentos sem contato, né? Não, eu tô concordando plenamente com o João, que é um ponto que eu não tinha pensado e que realmente, de repente, o Banco Central teve uma sorte muito grande. Sorte ao azar, porque morreram um monte de pessoas, né? Mas para o Banco Central, acho que foi uma sorte enorme, porque realmente é o que vai fazer o timing. Não poderia ser mais perfeito, nem que tivesse planejado. Então, principalmente essa questão de classe C, classe D, né? Porque sempre um problema, por exemplo, no Caixa Tem, por exemplo, eu ouvi pessoas falando que tinha gente que não conseguia usar o aplicativo do Caixa Tem porque ele é feito para um Android que não é o que a população mais carente usa. Tem. Então, o aplicativo dá problema porque não funciona, não roda no celular do cara, né? Não funciona naquele aparelho, então o aplicativo do banco, até essa é uma dificuldade para o banco digital, né? Para andar. E com o Pix, como é que fica isso? O Pix funciona até naquele celularzinho um pouco mais basiquinho? Como é que são casos de uso? Como é que é essa questão? Bom, eu acho que tecnologia é sempre um problema, né? Quer dizer, realmente você precisa de um aplicativo que tenha suas características básicas. Mas assim, se você for olhar, o Pix não é nada mais do que você ter uma telinha e você põe teu dado lá, você não está passando um filme, está tirando foto, você não está fazendo nada de outro mundo. Quer dizer, é um aplicativo bastante simples, né? Você não está fazendo um super aplicativo. Então, não me parece que isso seja uma limitação. Claro que sempre tem seus problemas. Então, por exemplo, o Banco Central teve um problema sério, né? Ele havia desenvolvido o PixLink, que era uma ideia muito legal, ou seja, que você recebendo o QR Code, você apertava o QR Code, ele ia por um link que verificava no Banco Central que aplicativos, ele via que aplicativos que poderiam utilizar o Pix, procurava no teu celular e abria o aplicativo do banco. Então eu estou no meu aplicativo, eu aplicava no QR Code, ele já abria o aplicativo, por exemplo, do Itaú, que é o banco que eu uso. Né? Se você tivesse Bradesco... Teoricamente, simples, bom. Só que eles descobriram, depois de... Estava todo mundo já pensando nisso, que era muito bom, eles soltaram uma informativa que não iam utilizar isso, porque eles não conseguiram mexer no sistema operacional do Android, porque você tinha que mexer num config dentro do arquivo, e no Apple você também não tinha acesso direto ao sistema operacional, e a Apple também não lançava como fazer isso. Eles tiveram que desistir dessa ideia. Então você tem esses problemas, mas se você for ver mesmo o aplicativo do Pix, ele é muito simples. Eu acho que mesmo, e hoje em dia, barateou-se muito também a questão do custo, barateou-se muito os custos de qualquer smartphone. Hoje tem aí os chineses e tudo mais, que por mais que seja, ele consegue abrir um aplicativo Pix sem problema. Então, acho que nesse ponto, e se você for ver, acho que no Brasil nós temos mais celulares do que tem gente, né? Então, eu acho que algum vai funcionar. Então, não me parece que seja uma barreira. Eu acrescentaria apenas uma coisa, um detalhe, não é? Você, mais uma vez... Esse tema na Índia foi também analisado na altura e a coisa acabou por ser ultrapassada, isto é, os próprios provedores de serviços de pagamento, isto é, as instituições que são participantes do Pix, elas próprias adaptam os seus aplicativos para que de alguma forma essa transação possa ocorrer. Agora, vamos lá, a pandemia também trouxe aqui uma coisa nova, que foi uma oportunidade muito grande de bancarização de uma população que normalmente estava excluída do sistema financeiro. Houve uma série de problemas que o Caixa tem, mas não foi apenas o Caixa Tem que deu aí uma oportunidade de bancarização a um público que antigamente era desbancarizado. A explosão das carteiras digitais fez com que muitas dessas pessoas hoje tivessem uma conta de pagamento, uma conta pré-paga. Os players que operam esse tipo de conta, eles são especialistas em segmentos de mais baixa renda e os próprios aplicativos que eles desenvolvem são muito direcionados precisamente a celulares que têm menor capacidade de processamento e que de alguma forma permitem oferecer serviços bancários ou parabancários, vamos chamar assim. Então eu diria que esse tema, ainda que naturalmente se irá colocar e vai existir, eu diria que ele vai ser ultrapassado com mais algum trabalho. Vocês acham, quer dizer, agora com o Pix já funcionando, né? Vocês acham que ele vai ter algum efeito prático já agora na Black Friday ou eventualmente no Natal? Você acha que vai ser tão rápido ou ainda não? Acho que algum efeito já vai ter, né? Porque muita gente que usa o Black Friday são pessoas que já estão mais acostumadas com tecnologia.
Minha esposa, por exemplo, vira e mexe, fala, eu não vou entrar nesse site porque eu tenho medo, né? Fala, não, então deixa que eu entro. Aí eu já uso o PayPal, que já tem uma certa segurança, já estou mais acostumado. Então, o pessoal que usa Black Friday, em geral, já estão bem acostumados e não vão ter problema nenhum de usar um QR Code, o que seja lá. Eu acho que, e talvez até eles, aquilo que eu comentei, por curiosidade, eles vão querer usar. E eu estou vendo, o João pode trazer teu conhecimento lá da Roland Berger, que os grandes magazines, as grandes empresas estão apostando muito nisso. Né? Mesmo que não vá aumentar as vendas, ela vai permitir alguma mudança, já começar a fazer com que o consumidor comece a ter um gostinho do Pix, né? Sem dúvida. Olha, é uma coisa, se me perguntarem, para além da questão de impacto na estrutura de receitas da cadeia de valor dos pagamentos, se me perguntarem qual é que é o outro impacto com maior dimensão e com maior importância, eu diria que é o aumento do acesso. E esse aumento do acesso dá-se em 2 níveis. Já falámos aqui na questão do custo de servir, isto é, da diluição de barreiras à entrada, de, por exemplo, a Zup poder fazer um TED via Pix ou fazer uma transferência para outra pessoa via Pix e, de alguma forma, a conta que, de alguma forma, está oferecida por novos players poder ser vista quase como uma conta bancária. E isso vai fazer o quê? Que você baixe o custo de servir, mais pessoas tenham acesso, mais pessoas estejam bancarizadas. Isso é acesso. Mas onde é que você também tem mais acesso com o Pix? Nós vemos uma oportunidade gigante no e-commerce. Pelo facto de muitas pessoas no Brasil não terem acesso ao cartão de crédito, a experiência de compra ela nem sempre é boa. Então você quase que tem de gerar um boleto, depois ir passado 2 dias, Exato. Pagar esse boleto, ou alguns dias, o boleto não é liquidado na hora, aí a mercadoria acaba sendo perdida, porque gera um custo de estocagem no próprio varejista que é bastante relevante, e o fato de você permitir que você faça um pagamento instantâneo através de uma conta, você quase está ultrapassando o problema do cartão de débito, que muitas vezes não é aceito nas plataformas de e-commerce e tem uma experiência que não é boa, e depois você também mitiga a questão do boleto. Então, gente, se vai ter já impacto na Black Friday, ora, eu diria que as pessoas que hoje utilizam o e-commerce, elas já são bancarizadas, têm cartão de crédito e possivelmente vão continuar querendo ganhar milha. Agora, se você me perguntar se algumas pessoas que não têm cartão de crédito vão já participar da Black Friday, olha, talvez, eu diria que o efeito seguramente vai ser na Black Friday de 2021. Legal. Você comentou uma coisa interessante, João. Por exemplo, eu só compro no cartão de crédito por conta de milhas. Conheço várias pessoas que fazem isso também. A princípio, no Pix não vai ter esse benefício ou isso. Vocês acham que os programas de milhagem também vão migrar? Vão haver soluções para fazer esse estímulo também? Por exemplo, para mim, tenho pouco estímulo a usar o Pix dessa forma. Vamos lá. Essa é uma pergunta muito interessante e que demora algum tempo a explicar, mas eu vou tentar ser sucinto. Vamos lá. O ePix ele trata-se de uma transação de conta para conta e com saldos que estão pré-existentes, ou seja, com dinheiro que está depositado em algum lado. Quando nós entramos no tema do cartão de crédito, nós estamos a utilizar um limite, e um limite que é aberto por um provedor de crédito. A transação, tipicamente, no Brasil, à exceção de todos os outros mercados mundiais, ela não é instantânea. O que é que eu quero dizer com isto? Apenas quando você paga a fatura, o banco emissor do seu cartão vai efetivamente entregar o dinheiro ao destinatário. Isso não é necessariamente o padrão internacional, tipicamente a transação é liquidada na hora e você fica com um saldo em dívida com uma carteira de crédito junto da entidade emissora. O que é que acontece? Quando você olha para o Pix da forma como ele está hoje estruturado, o cartão de crédito tem meio que assim uma fortaleza, porque efetivamente ele permite você fazer parcelamento, ele permite você ter ali uma linha de crédito aberta, etc. E isso não está previsto, se quiser, no Pix 1.0. Agora, existe uma figura no regulamento do Pix que é o Pix agendado. E esse Pix agendado abre aí um conjunto de possibilidades. Porque se nós pensarmos hoje aquilo que é um pagamento do cartão de crédito à vista, nós estamos falando de algo que é pago no ponto de venda e que é entregue, ou esse valor é entregue passado 30 dias, por exemplo, ao comerciante final. Exatamente. Ora, o que é que acontece? Se eu tiver um agendamento e um pré-bloqueio de um limite de crédito aberto, eu de alguma forma estou emulando
esse serviço. Hoje o Pix agendado, ele não permite que a pessoa que vai receber tenha a garantia de que aquele dinheiro está bloqueado ou que um limite está sendo consumido. E isso é o que faz com que, de alguma forma, o cartão de crédito seja uma fortaleza e, portanto, a pressão de preço que a cadeia de valor de pagamento com o cartão de crédito terá será um pouco menor. Ainda assim, nós achamos que vai existir e que, de alguma forma, o Pix agendado vai ser turbinado, seja pelo próprio Banco Central, seja pelas próprias instituições participantes. Nós estamos a trabalhar em alguns projetos desse nível, isto é, como é que podemos emular o efeito do cartão de crédito dentro do Pix. E se você me perguntar o que é que vai acontecer às suas milhas, eu diria o seguinte: se a pressão no MDR for grande, a pressão no interchange fee, que é o pedacinho da comissão que fica para o emissor do cartão, também vai ser grande. Isso significa o quê? Que cada transação com o cartão de crédito vai gerar menos comissão para o banco emissor. Se isso acontecer, cada banco emissor vai querer entregar menos milhas para você. Então eu diria que isso até é quase uma adesão turbinada. O incentivo que você tem hoje para usar o cartão de crédito poderá ser dissipado com a própria pressão do Pix. E com isso você acaba aderindo mais rapidamente. Agora, cara, se isto vai acontecer ou não, tudo depende da forma como o Pix agendado evoluir. Não? Sim, concordo plenamente. E é boa a tua colocação, né? Especialmente a do boleto, né? Cada vez você tem que pagar o boleto, tem que compensar. Se você já conseguir receber na frente, mas isso vai mudar muito realmente o e-commerce. Dentro do e-commerce você tem um tema que é tipicamente a estocagem, ela é pesada e 2 dias para fazer a liquidação do boleto está contando. Se você tiver um pagamento instantâneo, aquele artigo entra diretamente nos correios. Não, e a questão do abandono de carrinho também, todas essas questões que interferem muito pro comércio eletrônico, planejamento, né? Que o cara acha que vendeu, 2 dias depois não vendeu, né? Então muda bastante o jogo. E você me trouxe outro pensamento aqui, João, falando, que é como você falou que vai mudar toda a cadeia. Agora eu tenho um pagamento 24/7, né? Exato. Então, assim, mas os Correios não trabalham 24/7. Então, tá certo? Ou eles mudam e passam a entregar 24%, quer dizer, eu acabei de pagar, eu já tenho que despachar, já tenho que mandar isso para frente. Então, a própria cadeia de supply chain pode ter uma mudança grande com isso. Provavelmente eu não tinha pensado nisso. Então, faz muita diferença. Não, até teve anúncios recentes aí da Amazon, do Mercado Livre, de expansão de centros de distribuição, quer dizer, acho que eles estão trabalhando muito nessa de aceleração dos prazos de entrega, né? Se o pagamento acelera, também, quer dizer, já está tendo esse outro investimento na outra ponta também, então faz sentido, né? Tudo, não só o pagamento muda, né? Muda toda a cadeia, né? Ô João, você citou a questão do interchange fee. Pô, mas se cair o interchange fee, como é que fica umas fintechs famosas aí que ganham com isso? Então, eu diria que essas fintechs, elas hoje já têm um problema grande em termos de resultados, mesmo com essa receita. Eu diria que elas têm de diversificar um pouco o seu portfólio, fazer exatamente o mesmo caminho que os adquirentes e talvez ser um pouco mais, assertivas na distribuição de crédito. Isto é, o tema da pressão sobre as receitas na cadeia de valor dos pagamentos vai se colocar mais cedo ou mais tarde. E se você tem um modelo de negócio super assente nessa cadeia de valor, você vai ser impactado. Qual é que é a resposta? Diversificação e melhoria na qualidade da receita. Então, se você, em cima desse interchange fee, também dar crédito, então você eventualmente tem de melhorar também o seu modelo de scoragem. Enfim, há todo aqui um processo de aprendizado e os impactos reais do Pix eles só podem ser mensurados verdadeiramente para ir passar 3 anos. Estamos aqui falando de logística, estamos falando de cartões de crédito, estamos falando de impacto no mercado de conta corrente. É efetivamente uma transformação muito estrutural e ela vai ser tão maior quanto maior for a adesão. E isso é a pergunta do $1 milhão. E digamos, aquele cenário que você estava colocando dos 13 bilhões de receita, sim, esse é o cenário mais disruptivo. Existem outros, nós estimamos aí entre 4 e 13. Legal, bacana. Bom, queria agradecer a participação de vocês, foi um papo bem bacana, deixar aqui o convite para todo mundo continuar ouvindo aí os episódios da série, os que vocês ainda não ouviram. Obrigado, Cássio, obrigado, João. Obrigado, Gustavo. Obrigado, João, também pelas colocações. Foram bastante incisivas e trazendo novos pensamentos.
Obrigado a vocês aí pelo convite, Zup, obrigado, Cássio, obrigado aí pela oportunidade. Cássio, João, obrigado pelo tempo de vocês, foi um papo bem bacana, fundamental nesse momento aí dos primeiros passos do Pix, né, que promete mudar muita coisa nos pagamentos e nos serviços financeiros e, como a gente falou, em vários outros segmentos aqui no Brasil. Esse foi mais um episódio do Papo na Nuvem, o podcast produzido pela Zup com o apoio da Visa. Não esqueça de compartilhar com os amigos, marcando #Papo na Nuvem nas suas redes sociais. Se quiser receber por e-mail as notificações para os próximos conteúdos, basta acessar o link aqui na descrição e sintonizar com a gente. E não acaba aqui. Todo episódio vira um artigo no blog da Zup e fica disponível para você poder ler em qualquer hora e lugar. Confira o link também na descrição do episódio. Até a próxima.